Dica de livro. Dica de livro Mundo, uma história através das famílias. Autor Simon Sebag, Montefiore. Editora Companhia das Letras. Sinopse. O livro O Mundo, uma história através das famílias, escrita pelo autor Simon Sebag Montefiore, conta a história de 950 mil anos atrás, quando a primeira família, concepção que temos até hoje, habitou na Terra, em Habsburg, na Inglaterra, e chega até os momentos atuais, com a primeira eleição do presidente Trump. O autor, através da família, que é algo universal, usa como base para contar a história do mundo, e todos os continentes são mencionados como fatos históricos importantes, e principalmente sobre a história familiar envolvida. Uma família é um laço indestrutível de amor, brigas, intrigas, traições e momentos de felicidade, paz e momentos difíceis. Este livro, que conta a história das famílias mais importantes do mundo, temos como pano de fundo acontecimentos históricos, dramas individuais, guerras, imigrações, epidemias, pandemias, doenças, escravidão, questões de diversas religiões, mudanças de ver o mundo e também tecnológicas, intrigas palacianas, casos amorosos, brigas fraternais. Os personagens que compõem as famílias podem ser conquistadores, membros das famílias reais, profetas, charlatões, inventores, empresários, médicos, políticos, religiosos, ditadores, magnatas, amantes, esposas, maridos, filhos, irmãos, netos, sobrinhos, primos, avós. Entre eles estão Ong, fundador da dinastia Ming, Euraê, rei Leopoldo do Benin, Henrique Christopher, rei do Haiti, Ramekan Shah, fundador do Havaí, Zenóbia, a imperatriz árabe que desafiou Roma, Muraski, a primeira romancista feminina, Shaida Al-Juan, a rainha pirata marroquina. Figuras políticas conhecidas como Alexandre o Grande, Ivan o Terrível, Átila, Gengis Khan, Hitler, Margaret Thatcher, família Kennedy, Bill Clinton, Obama, Putin, Zelensky, Saddam Hussein, Bin Laden, passando pelos sauditas, árabes e incas, zulus, otomanos, Médici, Mungai, Bonaparte, Habsburgo, Rothschild, Rockefeller, Kirby, Kennedy, Martin Luther King, Churchill, Castro, Dom Pedro, cientistas e inventores como Thomas Edison, Bill Gates, artistas como Michelangelo da Vinci, Voltaire e muitos outros. São tantos nomes citados que é difícil de falar de todos. Crítica ao livro O Mundo, uma história através das famílias, autor Simon Sebag Montefiore faz uma análise perfeita e detalhada sobre a história do mundo e suas polêmicas, guerras, intrigas, temas em debate, tecnologia, melhoria na área da saúde, com vacinas, ditaduras. O livro é dividido em 23 atos, que é dividido entre números de população, que começa com 50 milhões de pessoas e termina com 6 bilhões de pessoas em média. Mas para mim, tem 4 pontos interessantes no livro, que é para a gente pensar como o mundo desevoluiu e ao mesmo tempo evoluiu em alguns temas. No começo dos tempos existia uma liberdade sexual, que era meio escondida do grande público, mas que ninguém via problema, como homem paquerar outros homens, homofobia não existia muito nos primeiros tempos. Foi existir mesmo quando a modernidade chegou. As famílias casavam entre si, muitas vezes entre primos, para que o poder ficasse dentro da família. Ainda hoje o preconceito entre esse tipo de união. Quem cometia a escravidão apoiada pelos europeus eram os próprios negros de reinos africanos, que escravizavam e vendiam os inimigos da mesma cor, de tribos rivais, para serem escravizados nos vários continentes desse mundo. O mais impressionante para mim é que a África deveria ser o continente mais rico do mundo, já que todo ouro, prata, alimentos provenientes das plantas, agricultura, tudo provinha de lá. E o que prejudicou o continente foram seus próprios ditadores, senão o seu potencial mundial, como os Estados Unidos, Rússia, China e os países árabes. E outra coisa interessante, o quanto a religião que diz ajudar o povo fazia de maldade para ficar no poder. Não se preocupava com o outro ser humano, só queria o controle de tudo para si.
O protestantismo mudou um pouco isso, mas no fundo o controle é o mesmo, só que é um jeito de fazer diferente. Igual as ditaduras que dão o pão e circo, e a gente fica caladinho. São tantas coisas que eu poderia continuar falando, mas esse livro foi um dos maiores livros que eu já li na minha vida. O autor Simon Sebag Montefiore soube contar a história do mundo usando como pano de fundo as famílias de maneira brilhante, fácil de entender. O livro tem quase 1.200 páginas, mas vale muito a pena para quem ama história, biografia. Vai conhecer coisas que dificilmente em aula de escola você vai aprender. Primeiro porque é sempre o lado europeu, que é mais contado, e o lado dos outros continentes. E é falado com menos profundidade. Recomendo a todos que leiam o livro O Mundo, uma história através das famílias, de autor Simon Sebag Montefiore, editora Companhia das Letras. É um livro riquíssimo de aprendizado. Vale a pena conferir.